pela Universidade de São Paulo. A autora do romance Os Malaquias, que é vencedor do prêmio José Saramago. Ele foi publicado na Alemanha, Itália, França, Israel, Romênia, Suécia, Kuwait, Portugal e Argentina. O seu romance As Miniaturas foi publicado em Portugal, na Argentina e na França. E ela também é autora da trilogia de contos Minto Enquanto Posso, Nego Tudo e Engano Ser, do juvenil Sociedade da Caveira de Cristal, Quase Caio e Irmãs Pelúcia. Ela ganhou o Prêmio Literatura para Todos do Ministério da Educação e ministra oficinas de escrita literária há mais de 10 anos. Seu mais recente romance, A Pediatra, foi publicado em Portugal, Argentina e Suécia e teve os direitos vendidos para o cinema e o teatro. Olá, Andréia. E aí temos Mari Salles. Mari é autora de romances com mais de 50 e-books best-sellers e mais de 100 publicações com o KDP, via KDP. Uma cuiabana importada para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhou mais de 14 anos como analista de sistema e publicou o seu primeiro e-book em 2016. Conhecida pelos dedos ágeis e a disposição para incentivar as amigas, em 2019 criou o projeto Desafio Mari Salles. Possui mais de 29 títulos em versão física pelo grupo editorial Portal, 5 títulos em audiolivro e continua pronta para novos desafios. Aí, Mari. E aí temos Maíra Silvers. Maíra é descendente do povo Caingangue, formada como roteirista de cinema, escritora, produtora de conteúdo e curadora. Trabalha há 9 anos falando sobre literatura e cultura pop na internet e criou os projetos Abril Indígena Lit e Agosto Indígena Lit para incentivar as pessoas a conhecerem a literatura indígena. Publicou sua primeira novela, O que Encontramos na Chama, via KDP, em 2020 e escreve histórias para que outros como ela possam se ver na literatura. Oi, Maria! Vamos a nossa intérprete, meu sinal é Maria. E aí temos Riane Leão. Riane é poeta, best-seller e educadora cuiabana que vive em São Paulo. Publica seus escritos na página Onde Jaz, com 2 E's, Jazz, Meu Coração, com mais de 600 mil leitores. Tudo Nela Brilha e Queima é o seu primeiro livro, lançado pela editora Planeta em 2017. Também pela Planeta, a autora participou da antologia Querem Nos Calar, que reuniu 15 poetas de todas as regiões do Brasil. Em 2019, lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, e está escrevendo sua terceira obra. É fundadora da Odara, English School for Black People, escola de inglês afro-referenciada para a população negra. Riane é da Xé, filha de Oiá com Ogum, e sabe que ser vento é sempre seguir em frente. Só para avisar para vocês, no final da mesa a gente vai abrir para perguntas, então vão pensando aí, o que vocês querem perguntar, que a gente vai... No final vai ter um tempinho para a gente conversar, tá? Uma coisa que eu sempre converso com as autoras, com as pessoas que escrevem em geral, é que não existe um caminho único na literatura. Não existe o caminho certo a ser trilhado, ou que todo mundo tem que passar. E eu sei que aqui temos pessoas das mais diversas origens. Temos uma pessoa mais acadêmica, que tem mestrado em filosofia, temos uma cineasta, posso chamar de cineasta, né, Mari? Formada. Temos uma pessoa na área de tecnologia, uma educadora também. Então, eu queria saber como que é para vocês essa questão da escrita e, no caso, como é que vocês chegaram na escrita? Como é que vocês começaram nesse mundo a trilhar o caminho próprio de vocês na escrita? Vamos começar por aqui, depois a gente começa por lá. Então, vamos, André. Boa tarde a todos. Dá para ouvir? Dá, né? Aí atrás, maravilha. Quero agradecer mais uma vez o convite da Amazon. Estar aqui na presença de vocês e estar aqui com as minhas colegas que estou conhecendo hoje, escritoras. Acho que estamos sempre em rede para começar a falar de como eu comecei a escrever. Eu não conhecia ninguém que escrevesse. Não sou de família de leitores, meus avós eram analfabetos, minha mãe não tinha livros em casa, eu tive acesso ao livro na escola pública e me apaixonei pela paixão de uma professora no modo como ela
levava tão a sério para falar de um livro que depois ela explicou que era tudo mentira. Não era um livro de história, não era um livro de geografia, aquilo era ficção, mas que diabo é isso? Isso não vai acontecer, nem nunca aconteceu, é uma invenção. E passou esse exercício para os alunos, né? Eu me apaixonei ali, eu me apaixonei pela escrita antes da leitura. Curioso isso, e claro, a leitura veio chegando, porque era lendo que aquilo alimentava uma coragem, uma audácia para ir mais longe ainda no meu pensamento. Era uma criança híbrida, assim, meio ornitorrinco, ficava tanto no fundão zoando, que eu adoro um Schwarz, mas ia lá pra frente também, porque eu adorava o conhecimento, ou ficar também, gostava muito de ficar comigo, eu gostava muito de ficar sozinha também. E era isso que acabava, bom, aí no começo o que eu fazia era poesias horrorosas no diário, quando me apaixonei na quinta série pelo Anderson, que eu gostava da Gisele. As poesias foram minando a partir do momento em que a paixão pelo Anderson foi acabando, e aí me dei conta de que eu gostava mais da poesia do que do Anderson, e aí depois, eu não tinha grana para comprar revista, nada, né? Então, mas eu andava, olhava a banca de jornal, porque não havia internet, banca de jornal era o portal do universo, e adorava, eu morava em São Bernardo, que é um bairro super industrial e operário, e aí assim, na banca de jornal eu me lembro assim, daqueles surfistas numa onda cristalina, azul, refrescante. Eu voltava correndo para casa, escrevi um poema para o surfista da onda azul, brilhante, cristalina. Mas era assim, era um conhecer o mundo, parecia que viria dali, né? Coloca hoje, enfim, tenho 9 livros publicados, alguns premiados, muitos dos livros são traduzidos, mas nesse caminho eu peguei esse momento em que as editoras não se interessavam por nós. Mulheres, então, não havia esse interesse por autores novos, né? As grandes editoras estavam muito fechadas, né? Hoje eu publico pela Companhia das Letras e eu me lembro que ali, assim, o Chico Buarque, o Milton Ratum, né? Era assim, depois teve o momento dos blogs, quando surgiram, que veio ali Clara Webuck, acho que você lembra disso, né? Daniel Galera, e foi um começo. Teve um momento muito particular em 2013, que a Feira de Frankfurt, que é a maior feira de livros do mundo, homenageou o país, e os editores sentiram necessidade de mostrar quem eram os seus escritores. E aí teve um momento das editoras, das médias, das maiores, procurarem autores para ter o que mostrar, né? E éramos nós. Bom, a partir de aí depois, redes sociais, KDP, vamos dizer, né? E aí as redes, elas fizeram com que nossa palavra e que a gente pudesse se autopublicar de uma forma que pudesse não ser visível para um dos leitores, mas que pudesse escalar, né? É isso, assim, nossa, mil coisas assim dá para se falar sobre a questão da publicação. Eu hoje, quando vejo, eu dou oficinas literárias, acompanho muitos processos. Hoje em dia menos, porque eu comecei a trabalhar com roteiro, o roteiro me absorve muito, mas eu vejo muito as mulheres, homens também, que começam a escrever agora e tem uma ansiedade muito maior da que eu tinha, e os meus colegas tinham também há 20 anos. Não sei se porque a gente tinha uma clara noção de que a gente não ia nem atravessar a rua com aquele livro, e que agora existe um mar em que todos nadam. Uau! Aquele tem um super óculos, aquele tem uma super touca, aquele tem um pé de pato, aquele... Eu não sei se é isso, mas o que eu percebo, vou deixar isso colocado aqui, numa ânsia de performance da própria literatura, no momento em que sim, há um mercado, em que suportaria mesmo essa performance, e que sim, autores brasileiros estão vendendo mais, existe uma performance de venda. Mas esse lado de cá, da escrita, que é um lugar muito vulnerável, muita coisa pode atrapalhar o nosso projeto de escrita. Muitas, quase tudo está aí para atrapalhar isso. E a gente sabe o que é manter o projeto, independente da editora ou de onde se publica e tudo mais.
Mas é uma coisa que eu tenho notado que eu queria dividir com vocês, uma ansiedade imensa, não só por escrever, mas por performar uma coisa chamada ser escritor ou escritora. Bem, eu comecei a escrever, foi numa mudança quando eu saí de Cuiabá e vim para Campo Grande. Eu sou da área de TI, então eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para trabalhar e eu gostava muito, ainda gosto muito de tecnologia, trouxe tecnologia para a minha rotina de escrita. E aí eu fui descobrir que eu tinha muita coisa de escritora. Eu comecei a escrita com desenho. Eu criava personagens, desenhava e a história estava toda na minha cabeça. Eu não gostava tanto de ler na época, mas as histórias estavam todas. E eu tenho alguns desenhos bem ali dos meus 10 anos, 11. Meu pai trazia da impressora matricial, quando os rascunhos, como para eu desenhar. Só que eu fui para a área de TI, eu me apaixonei por matemática, apesar das professoras de português e literatura sempre me puxarem para um ladinho, mas eu queria TI. E fiquei lá 14 anos, eu falo que foi o meu momento de me inspirar. Porque a experiência de lidar com o usuário, implantar sistema, descobrir setores, é um outro universo que eu trouxe para os meus livros. E nessa mudança eu mudei de cidade, não conhecia ninguém, sou da TI, vou procurar coisas na internet, vou procurar usar a tecnologia ao meu favor, a internet. Eu fui participar de comunidades e sobrou tempo, peguei todos aqueles livros que eu comprava, eu nunca lia, comecei a ler. Comecei a ler, me tornei uma leitora voraz, de repente eu estava lendo ali uns 300 livros no ano, porque eu peguei o tablet, descobri tanto KDP quanto outras formas de ler de forma digital. E eu fui ajudar um amigo. Ele ficou desempregado. Eu falei, não, existe o KDP, vamos publicar. Ele escrevia poesia, eu falei, vamos publicar. Porque eu sou da TI, tem manual, eu vou descobrir como que faz. E enquanto eu estava ajudando ele a passar, que era tudo no papel, passar para o Word, colocar revisão, diagramação, fazer a capa. A capa eu fiz no Paint para ele. E aí eu falei assim, gente, mas eu acho que eu consigo também. E aí eu peguei o meu conto, eu escrevi um diário de gestante da minha primeira gestação e eu transcrevi para o Word, que isso era uma recordação que eu vou deixar para minha filha, transcrevi, publiquei e foi aquela sensação de, gente, é isso? E aí, assim, a partir daí, dessa possibilidade, porque para mim, na época, nunca foi. Eu queria estudar matemática. Aí minha mãe disse, vai ser professora? Tenta algo que tenha matemática, A gente escuta como que é. Mas hoje eu vejo a possibilidade de ser mais fácil. No entanto que eu faço no sentido de, assim, existe um caminho e pessoas compartilham esse caminho. Porque realmente é uma luta todo dia, não é tão simples. Mas eu comecei a escrever com isso. E de repente, com toda essa bagagem que eu tive de leitura, com toda a informação que eu tinha da TI, com todas as trocas que eu tinha de grupos literários, de repente eu publiquei meu primeiro livro e as amigas estavam perguntando qual é o próximo. E aí eu fui. Eu venho de uma família de leitores, meu pai é jornalista, minha mãe é professora, e nem sempre tinha tudo, mas sempre tinha livro. E meu pai, toda Bienal, levava a gente, era assim, vai na Bienal você pode escolher um livro, então era aquela coisa, ai meu Deus, de toda Bienal eu posso escolher um livro, então eu sempre tive uma relação muito afetiva com os livros. Mas antes de ler, com certeza veio contar histórias. A minha família é muito de contadores de história. Senta e inventa uma história, inventa uma patoca, e aí ficava lá, enfim, o outro aumentava a história e via onde é que ia continuar. Minha irmã também, sempre, minha irmã mais velha, então ela sempre sentava para contar a história para mim. Então eu sempre tive isso muito dentro da minha vida, sabe, a contação de histórias. E como meu pai era jornalista, ele sempre tinha papel, caderno em casa. Ele falava, pode pegar, faz o que você quiser.
Então eu tenho cadernos desde os meus 9 anos com umas histórias assim, que eu inventava. Eu falo que eu escrevia fanfic, eu não sei saber que existia fanfic, que é fanfic, né? Tinha na internet, gente. Então tem uma história que eu tenho caderno até hoje, que eu reescrevi o final do Titanic. Não gostei daquilo que o Jack morreu. A minha história, e era assim, e o amor venceu. Tipo assim, não aceitei, cara, que ele morreu. E aí eu escrevia, sei lá, dos mutantes, que eu adorava o desenho. Eu escrevia uma história de que a princesa que ficava presa na torre, ela morria porque esqueciam ela lá. Então assim, tem várias histórias que eu escrevia pra mim, né? Então eu sempre me diverti com isso de contar histórias. E aí quando chegou a hora de escolher a faculdade, né, aquela coisa, ai meu Deus, o que é você pro resto da minha vida? Eu sabia que eu queria escrever, mas eu pensei em jornalismo, né, que eu ia deixar meu pai feliz, mas eu falei, mas eu vou ter que ficar contando a história dos outros, eu vou ter que ficar falando o que aconteceu, não quero inventar a história. E aí eu encontrei cinema. Aí eu fiz cinema, né, me formei como roteirista, é a minha especialização. Mas assim, dentro do cinema é muito difícil você entrar como roteirista, né? Às vezes é mais fácil você sair da literatura e entrar no roteiro do que você sair da faculdade de cinema e entrar como roteirista, né? Então eu acabei voltando, fazendo o papel de voltar para a literatura. E aí eu peguei o meu roteiro, que foi o meu TCC, e reescrevi ele todinho em forma literária. E aí um dia tinha uma agência que estava lá procurando, né, novos escritores, eu montei um livrinho. Aí a gente falou assim, olha, precisa trabalhar esse livro. Foi você. E eu fiquei arrasada, ninguém nunca tinha falado. E assim, gente, não é demais, precisa trabalhar esse livro, é o básico que a gente tem que ouvir, é normal. Mas eu nunca tinha ouvido, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais vou escrever, eu sou péssima, foi horrível. E aí, gavetei o livro, nunca mais, eu pensei, imagina, 2 anos escrevendo, acabou, nunca mais vou escrever. E aí veio uma oportunidade de um pessoal da Plutão, que eles estavam montando uma coletânea, e me chamaram pra escrever um conto nada a ver, assim, era tipo, olha, é um conto de Halloween com ficção científica. Eu falei, gente, eu não tenho essa história pra contar. Que maluquice. Não vou fazer. Aí ele veio de novo, 2 meses depois, você não quer fazer? Não sei. E eu tinha muito aquela coisa, meu Deus, as pessoas vão ler o que eu escrevi, eu sou ruim, não sei o que lá. Aí ele veio uma 3ª vez, eu falei, tá, vamos lá. Vou escrever, e eu fiz uma sátira, histórias de invasão alienígena, eu me diverti horrores fazendo, foi a minha primeira experiência sendo editada e foi muito legal, ter alguém mexendo no seu texto, alguém te ensinando como é que você pode melhorar, e a partir daquela experiência eu desapeguei, pela primeira vez as pessoas estavam lendo o que eu escrevi e eu não morri. Isso é tão bom, sabe? Tipo, olha, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, e tá tudo bem. E aí eu voltei a escrevi mais um romance, engavetei esse romance, eu falei, cara, eu não aguento mais, eu preciso escrever alguma coisa que eu vá colocar pra fora. E aí eu comecei a escrever essa novela que Encontramos nas Chamas. E eu queria que assim, ela não fosse muito longa, mas que fosse uma história que eu acreditasse, que eu conseguisse concluir e colocasse lá no mundo, pra eu finalmente realmente me posicionar como escritora, né? Então ia ser meu cartão de visitas, essa novela. Eu publiquei pelo KDP e tinha uma recepção muito legal, assim, realmente uma história bem, às vezes, pesada, assim, das pessoas vinham falar comigo e até eu tinha que segurar, assim, né, porque a gente coloca o nosso trauma pra fora, pelo menos o trauma volta pra gente, né, mastigar aquilo de volta. Mas foi muito legal, foi muito bonito e realmente funcionou como meu cartão de visita, depois eu consegui uma agente que cuida da minha carreira. Agora eu vou publicar também, ano que vem tem mais 2 livros meus infantil e infanto juvenil saindo. E é isso. Vou continuar escrevendo. E você superou o trauma que eu te causei. Superei, tá tudo bem. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que toda troca é importante, toda troca amplifica. Bom, eu acho que eu sempre fui um pouco na contramão do mundo. Eu sempre gostei muito de ler, mesmo a minha família lia, mas não horrores. Mas me encantavam os livros, me encantavam as aulas de literatura. Eu fui uma criança muito solitária por diversos motivos, tanto sociais quanto internos. Então eu tinha minha brincadeira favorita de criança era pegar uma cartolina, eu desenhava uma cidade, aí eu ia contando a história dessa cidade em voz alta para mim mesma. Eu era o público também, a roteirista e o público da minha história.
Então, e aí os personagens eram os imãs de geladeira que eu comprava na feira de sexta-feira com a minha mãe. Saudades, nostalgias da vida. E eu sempre gostei muito de tudo que era apresentado, assim, nas aulas de português, nas aulas de literatura. Mas aquela história da gente não se ver. E eu sempre falo que a gente não consegue ser aquilo que a gente não vê, né? Não observa. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu sou de Cuiabá, eu mudei para São Paulo com 19 anos. Quando eu me mudo para São Paulo, sempre escrevi, também tinha caderno desde pequena, inventava histórias, contava, escrevia poemas desde muito pequena. Sempre gostei muito de poesia também, mas nunca tinha lido uma autora que se parecesse comigo, então nunca tinha pensado que eu poderia ser uma escritora. Né? O que a escola me apresentou não me apresentou nenhuma possibilidade onde eu poderia me tornar uma escritora. Quando eu mudo para São Paulo com 19 anos, eu também passei por um processo, né? Acho que essas mudanças radicais de Cuiabá são sempre um processo. Primeira vez que eu faço uma mesa com outra pessoa cuiabana. São sempre um processo. Quando eu mudo para cá é tudo muita informação, muito grande, muito fechado, muito frio. E eu começo a escrever mais. Eu mudei para cá para fazer faculdade, eventualmente eu fui indo aí caminhando para os caminhos literários, também para as estradas. E aí eu conheci o movimento dos saraus e o movimento dos slams, das batalhas de poesia em São Paulo, que aí minha vida se transformou completamente. Eu sou uma poeta, eu sou uma slammer. Eu brinco que eu sou ex-slammer, mas os slammers falam que não existe ex-slammer. Então eu não batalho mais hoje em dia porque eu gosto de ganhar e aí eu fico triste quando eu perco. Então eu observo, eu vou, eu gosto, é legal. Eu sou capricorniana, né? Então eu ainda gosto, mas eu lembro a primeira vez que eu fui num sarau, que eu fui num slam, e eu vi a Jennifer Nascimento, e eu vi a Mel Duarte, e eu vi a Luz Ribeiro, e eu falei, que é isso? Eu não senti nenhuma culpa, porque algumas pessoas falam, nossa, eu me senti culpada por ter ficado tão distante disso tanto tempo, mas realmente eu não sabia que haviam autoras que se pareciam comigo publicando, fossem editoras grandes ou no Independente. Quando a Jennifer Nascimento declamou assim na minha frente, num sarau, lá no Cooperifa, eu falei, que isso? Aí ela falou dos becos e vielas, aí veio a Luz, aí veio a Mel, veio a Elisandra Souza, veio a Débora Garcia, e diversas autoras que me possibilitaram sonhar o absurdo. Eu já sonhava o absurdo, mas eu não enxergava essa concretude da realização do absurdo. Hoje em dia eu continuo sonhando absurdo, funciona bem pra mim. E aí eu falei, eu vou publicar também. Eu acompanhei essa época de Clara, de Daniel, lia muito também, lia muito na época dos blogs ainda, lia muito blog, tinha muitos blogs também. A gente cresceu sem internet, não, quando eu tinha, acho que 18, 19, eu lia muito blog, alimentava muitos blogs. Hoje em dia eu trabalho com rede social também, como influenciadora, isso é novo pra mim, esse nome também é novo pra mim, estou me acostumando. Então, eu fui fluindo junto com a arte de rua. Eu acho que eu tenho um caminho bem amplo, né, na escrita. Quando eu mudei para São Paulo, eu achava incrível o que eu lia nos muros. Era uma forma de ficar menos solitária. Então, eu saía por São Paulo anotando o que eu lia nos muros. E aí eu falei, eu preciso fazer parte disso também. E comecei a colar a poesia na rua. Não tinha R$1. Falei, bom, como que eu posso fazer uma arte de rua que não exija tanto? Eu comecei a colar lambe-lambe. Meu maior público, minha rede de leitoras foi construída na rua mesmo. Com pessoas lendo que eu escrevia na rua, colei lambe-lambe por 5 anos. E qualquer lugar que eu ia, do centro à margem, da margem ao centro, embora, né, a margem seja o centro, como diz Toni Morrison, eu ia colando os poemas por aí. E isso começou a se tornar mais concreto. Fui pro Facebook, relutei aí pro Instagram, porque quando o Instagram surgiu, achei uma rede social muito estranha. Assim como quando o TikTok surgiu também achei, agora eu tô indo aos poucos. Mas eu sou uma escritora das redes sociais, eu estou nas redes sociais. E eu fui linkando rua com escrita, usava as hashtags, nesse início tinha acabado de surgir as hashtags. E as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, foi assim que eu fui chamada para publicar, né? A Planeta descobriu o meu Instagram. Eles queriam publicar uma autora. Hoje em dia tem bastante gente publicando, né? Pessoas que publicam em redes sociais, começaram nas redes sociais. Eles queriam publicar uma autora que falasse de temas parecidos com os temas da Rupi Kaur, que é uma autora que eu conheci posteriormente, não conhecia. Quando eles me publicaram, eu conheci bem no finalzinho, quando eu já estava terminando o meu livro. Tive a honra de conhecê-la pessoalmente e a gente realmente tem... a gente, pelo mundo, né, mulheres de cor, elas se conectam, então a gente tem essa conexão. Eu passei por diversos processos, lancei meu primeiro livro, lancei o segundo, então aqui.
Eu comprei o meu livro hoje porque eu esqueci de trazer, aí depois eu vou entregar para alguém que não tem o meu livro ainda, tá? Pessoas que já me leem, mas não tem o meu livro ainda, ou pessoas que ainda não conhecem também. Mas só tem um, gente, então realmente só podia comprar um agora, que eu falei, esqueci meu livro. Então eu fui nesse caminho, assim, eu lia muito, mesmo quando não se parecia comigo. Quando se parecia comigo, eu lia mais ainda. Quando eu lia Jennifer, eu pensei, como que eu faço para o mundo inteiro ler esse livro? O mundo inteiro foram 10 livros que eu comprei, que é o que eu consegui na época. Sabe quando você lê um livro muito bom que você fala, o mundo inteiro tem que ler isso? Eu queria dar um recado da televisão para que todo mundo leia isso. Dá vontade de sair correndo, sei lá, você fica no desespero. Isso foi Jennifer Nascimento para mim. Aí eu comprei 10 livros dela e distribuí entre os amigos, os amigos, enfim. Então a literatura para mim ela foi um sonho absurdo que acabou acontecendo. Eu publiquei também, fazia vários zines, escrevia livro à mão, na época do Saraus, vendia esses livros feitos à mão. Tem um caminho aí de 15 anos na literatura, na trajetória literária. Enfim, vamos sonhar absurdo que eventualmente Ogum é por nós. A Andréa chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas existe toda essa glamorização de ser uma pessoa que escreve, né? De ser uma escritora. Quando, assim, na realidade a gente sabe que dificilmente ser escritora paga nossas contas, né? Porque o mercado editorial no Brasil, ele tem um potencial gigante, mas a gente sabe que a realidade dele não é tão gigante assim. Eu mesma, eu sou agente literária, eu demorei 7 anos de trabalho para conseguir me sustentar só com o trabalho da agência. Então a gente tem aqui influenciadoras, a Mai também é empresária, a Riane também é empresária, roteirista, ex-TI, mas que assim, batalhou também. E aí, uma pergunta que fica é, quando é que a gente consegue encaixar a escrita na vida? Então, eu tenho uma amiga que ela escreve no ônibus, no celular, porque é o tempo que ela tem entre o trabalho, porque ela é uma mulher de periferia e, assim, precisa se locomover, gastar 2 horas por dia na ida, 2 na volta no transporte público. Então, o tempo que ela tem, o lugar de escrita para ela é no ônibus. E aí eu queria saber onde é que vocês encaixam a literatura na vida de vocês e também da parte mais metafórica, assim, de tipo, qual é o lugar da literatura na vida de vocês em questão de prioridade? Vamos misturar, eu vou decretar. Mari primeiro, vamos. Vou deixar vocês pensarem, eu já percebi que foi assim. Mari primeiro. Bem, eu posso falar que eu sou muito orgulhosa que hoje eu vivo da escrita. Saiu uma lista do KDP e eu estou em 3º lugar como autora mais escrita. Realmente é uma realização, não era um sonho, mas eu descobri que era sim um sonho de criança, que foi sonhado de várias formas. E hoje eu vivo da escrita, é prioridade 100%, porque é meu trabalho. Eu aprendi todo o processo editorial, eu fui atrás de cursos, eu fui atrás de me especializar. A pessoa que é da TI, ela vai atrás do manual e querer entender todo o processo, e eu fiz isso. No início, lógico, a gente nem entende, porque aí a gente descobre que a gente tem que ser marqueteiro também, né? Porque a gente não faz publicidade, mas ela é muito importante, porque não basta só escrever, tem que saber divulgar. E aí é usar a criatividade, né? De criar histórias para como que eu vou atrair esse leitor. Então, para mim, assim, no início, que aí eu posso colocar, quando eu estava na TI me dividindo, era o horário realmente da meia-noite às 6. Eu tinha a minha filha tinha menos de 1 ano, então ela acordava de madrugada, ou ela acordava para mamar. Era dar uma mamar, tá todo mundo dormindo, eu ia lá, sentava e escrevia. Às vezes uma vez por semana só, ou às vezes eu passava domingo de manhã, porque durante quem trabalha com TI, com computador, depois não quer ver mais computador na frente, não. E quando eu que eu gosto de falar que eu fui demitida, porque o espaço lá da TI realmente não estava mais se encaixando comigo. E foi uma baita de uma oportunidade, porque eu precisava fazer a escrita dar certo. E para eu fazer a escrita dar certo, eu tive que analisar a Amazon, eu tive que olhar o mercado literário, eu tive que realmente virar a chavinha e falar, se eu quero viver da escrita, eu preciso olhar as pessoas que estão fazendo sucesso nesse momento e como elas fazem.
Então, quando eu fui ler matérias sobre escritoras de romance que estavam publicando do KDP e as possibilidades que estava tendo, eu falei, não, se ela consegue, se é possível, se uma pessoa conseguir, outra também. E aí eu fui atrás. E aí foi uma questão de, assim, de 6 meses conseguir ter o retorno que eu tinha na CLT. E aí eu falei pro meu marido, agora vai, agora eu só vou. E realmente valeu a pena. Apesar de muita dificuldade de conciliar e realmente 2 filhos e família, incerteza, porque publicar um livro não é uma garantia, é uma aposta. Então você tem que estudar bastante, não só sobre a escrita. Então eu aprendi também ser multifuncional, fazer muito para poder viver da escrita e olhar o que o mercado está buscando e tentar se encaixar nesse mercado, porque a gente só consegue fazer dar certo não é mudando a nossa essência, mas descobrindo aonde a nossa essência está nesse mercado e como a gente adaptar ela, usar a criatividade. Eu falo muito isso para minhas autoras do desafio. A gente tem que usar a criatividade para se manter com a nossa essência, mas atender um mercado, porque realmente tem que pagar boleto. Alguém quer ir ou eu escolho de novo? Cara, é difícil porque eu tenho 3 empregos, né? Nossa! Eu tenho meu emprego das 10 às 7 da noite, eu tenho meu emprego de produtora de conteúdo e eu tenho emprego de escritora. Só que o de escritora, assim, não paga as minhas contas, então ele é o último que eu acabo pensando. Então é um esforço maior, porque aquilo tudo é um investimento de tempo que você não sabe se você vai ter um retorno, quando que você vai ter um retorno, né? E as outras coisas, querendo ou não, são os trabalhos que eu pago as contas no fim do mês. Então é muito difícil encontrar esse espaço de tipo, não, vou priorizar isso aqui, quando você tem outra coisa que, se eu não fizer isso aqui, eu não vou ser pago no fim do mês. Essa é uma dificuldade, assim, pra mim, de encontrar esse espaço de, não, eu tenho que escrever isso aqui. Eu tô conseguindo, tá? Tá terminando. Mas eu vejo que eu escrevo num ritmo muito mais lento por muito tempo, sabe? É meio que isso, assim, é muito frustrante pra mim. Até porque, assim, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco na própria história que a gente está escrevendo, porque quando eu comecei foi há 2 anos atrás, o início. Eu tô terminando agora, e eu fui olhar no começo e falei, gente, mas tinha esse negócio aqui, né? Assim, isso que eu super planejo a história, mas é aquilo, né? A gente vai deixando as coisas pelo caminho, depois de tanto tempo a gente esquece. Então, acho que hoje, pra mim, essa é uma dificuldade, assim, do tempo que a escrita ocupa na minha vida. E acho que outra dificuldade também é que eu preciso do ócio. Eu preciso do nada para minha cabeça poder viajar. Em que tempo que a gente tem ócio? Quando a gente sempre tem alguma coisa para fazer. A gente sempre tem que pensar alguma coisa, sempre tem que resolver o problema, sempre tem que entregar algum trabalho. Que horas que eu sou inútil para o meu cérebro viajar? Eu não tenho muito esses momentos, sabe? Então é uma coisa que eu estou tentando cultivar, de tipo, não. Eu sei que o tempo livre que eu tenho no fim de semana, mas eu preciso que a minha cabeça fique vazia para que ela possa se encher de coisas para eu poder ter o que colocar para fora. Então é esse exercício que eu tenho feito, assim, tipo, eu não vou trabalhar 7 dias por semana, sabe? Eu vou tentar encaixar a escrita durante a semana e eu vou descansar para que eu não me esgote, né? Porque daí aí que eu não sei nada mesmo, né? Se não sobrar nada, você não tem nada para botar para fora. Então eu acho que é assim que eu encaro a escrita, apesar de ser o que eu quero fazer como carreira, né? Eu até falo assim, meu trabalho de produção de conteúdo, eu quero ser substituída. Não que eu seja assim, incrível, única, mas assim, eu falo sobre literatura indígena, eu falo sobre representação indígena na mídia. Quem tá falando sobre isso? Sabe? Então assim, eu sinto que se eu não falar, quem vai falar? Eu quero que várias pessoas falem. Pra eu não precisar falar. Eu falo, tá bom, deu. Meu trabalho tá feito, agora eu vou ser escritora. Ou ficar feliz de todas as pessoas falando. Então eu sinto que a gente ainda não tá nesse momento, então, é claro, é meu trabalho, eu gosto de fazer, mas eu sinto que também esse propósito, né? O meu projeto do Agosto Indígena Elite, do Abril Indígena Elite,
é um incentivo para as pessoas lerem literatura indígena, não só para falar, leiam autores indígenas. O propósito é mudar o imaginário que as pessoas têm sobre pessoas indígenas. É por isso que eu escrevo também. Eu escrevo sobre indígenas da cidade, sobre pessoas que estão trabalhando, é médico, é advogado, porque a gente está em todos os lugares, a gente não está só na floresta. E eu duvido que a maioria das pessoas tenha lido histórias de ficção sobre isso, né? Então, eu escrevo também sobre isso, para tentar transformar esses imaginários. Quando a gente tiver vários autores indígenas, que não seja só eu, e é isso que eu quero, que eu não seja a única fazendo isso, escrevendo ficção, né, com representação indígena, aí eu vou estar tranquila. Eu acho que é meio isso, assim. Eu acho que é esse que é o espaço que a escrita, né, tem na minha vida. Você que muda. Não, tô deixando. Eu tô sempre pensando, eu vou ouvindo vocês, minha resposta já mudou 77 vezes na minha cabeça. Mas enfim, prioridade de escrita. Hoje em dia eu faço oficinas mensais. Esse é um projeto. Eu faço oficinas de escrita há 7 anos, mas agora eu estou fazendo oficinas mensais mais acessíveis para que mais pessoas possam participar. E aí também eu estou usando isso para que eu possa dar um espaço para essa criatividade. Então cada mês eu trabalho um tema que nunca se repete. Eu estava falando do sonho. O tema desse mês é escrevendo sonhos absurdos e selvagens. Então eu vivo já vou explicar porque eu estou falando da oficina. Eu vivo de literatura. E não é só de literatura, porque eu trabalho no Instagram, então não tem como falar que eu vivo somente de literatura. Mas enfim, né, eu consigo viver com a literatura há 4 anos, mais ou menos, pensando que eu estou há 15 anos no corre, é um caminho, mas as pessoas perguntam muito, né, o que um escritor faz, onde ele está. Enfim, a gente está nos eventos literários, a gente está nas feiras literárias. Eu também trabalho com o Instagram, então eu trabalho com publicidade. Ainda bem, porque eu preciso pagar minhas contas também. Então, meu trabalho é esse mix e também sou educadora, que eu vou com essas oficinas, dou palestras, enfim, né? Acho que junto um pouco disso tudo. Só que eu tenho pensado muito nessa pressa. A gente tem um tempo escasso no geral, né? Independente da gente viver somente para a literatura ou não, o tempo ele é muito precioso e ao mesmo tempo ele é escasso. A gente tem essa pressa, a gente tem essa sede. Há muito tempo que eu desacelerei, não tenho mais pressa. Sede ainda tenho, mas pressa não tenho mais. Então, encaixar isso na minha rotina ainda é um processo, porque é isso. Tem a criação de conteúdo, que ela exige muito mesmo que as pessoas achem que não. É muita coisa, tem a questão de estar também nos espaços, porque eu não posso perder isso. Se eu perder isso aqui, minha literatura se perdeu completamente. Então eu quero estar nos saraus, eu quero estar dividindo mesas, eu quero estar ouvindo vivências. Isso é essencial. Eu brinco com as minhas amigas. Hoje em dia, boa parte das pessoas que eu ando são pessoas que escrevem, né? São escritores, escritoras. Aí quando a gente combina de beber um vinho, eu não quero fazer poesia não. Aí alguém fala assim, vamos fazer um sarau. Eu, não. Eu passei uma semana inteira escrevendo, sentada na frente do computador, não quero nada de sarau. Mas é brincadeira, porque eventualmente a gente pega o bloco de notas e cada um começa a ler o que está brisando aí na última semana. Mas eu tenho essa brincadeira de que às vezes eu tô uma poeta meio de férias, assim, nada mais sai da minha cabeça, não tem mais nada para sair daqui. Eu entreguei meu livro há 3 semanas atrás, um livro que atrasou, e aí todo mundo ficava, cadê seu livro? Cadê seu livro? Boa pergunta, cadê meu livro? Não faço a mínima ideia, esse livro se perdeu aí, a gente sobreviveu ao fim do mundo, era para ele ter sido lançado na pandemia, e era um livro que as pessoas ficavam, a gente precisa do seu livro durante a pandemia, e as pessoas falavam, porque a gente precisa que fale de cura. Eu falei, meu bem, agora é impossível que se fale de cura em qualquer, né, determinante. Então esse livro ele atrasou mesmo. A Aline Bey, que hoje é uma grande amiga escritora, ela fala muito que o livro tem seu tempo, a escrita tem seu tempo. Eu tenho tentado, né, apesar de estar em editoras maiores que cobram um prazo, todo respeito, Planeta, te amo, mas existe esse processo dessa pressa, né? Você precisa publicar, eu preciso estar na internet, eu preciso estar nos eventos. Tô desabafando, né, gente? Vocês estão vendo? Preciso estar na internet, preciso estar nos eventos, preciso escrever os livros, preciso que outras pessoas escrevam seus livros. Por isso as oficinas, porque eu separar em mim não fez sentido nenhum. Minha escrita, a força motriz da minha escrita é a ancestralidade. Então se eu escrever somente eu, sozinha, eu acabar ali, não fez sentido. Eu não entendi nada sobre o coletivo do escrever.
Então é tudo isso, nem sei se eu respondi, mas a maioria das coisas eu tento colocar a escrita. Quando eu tinha 19 anos, acho que dos 19 aos 25 eu trabalhei de recepcionista e garçonete, misturado, às vezes de manhã de recepcionista, de noite, e aí eu escrevia na madrugada. Eu chegava 3 horas do bar de jazz que eu era garçonete e escrevia a madrugada inteira, mas aí eu tinha 19 anos, hoje em dia eu preciso dormir 8 horas, senão eu não, ou 6 no mínimo, senão eu não consigo viver no outro dia. Então hoje em dia eu estou sempre atenta, eu tenho tentado ficar atenta, apesar da pressa, do desacelerar, dos desequilíbrios, das contradições, eu fico escrevendo, eu sou meio indisciplinada também. Então eu tenho uma ideia e eu deixo ela ali guardada, eu escrevo no bloco de notas, eu escrevo em caderno, mas mais raramente. Então eu estou sempre colocando isso. E hoje, agora, eu tenho um momento que é entender qual é o meu horário mais criativo, que é à noite. Então durante o dia eu tento fazer todos esses outros milhões de trabalhos que a gente tem que fazer. E à noite, entre 8 e 9 horas, eu falo, não, pelo menos alguma coisa eu preciso produzir, não numa autocobrança, mas numa fluidez que senão eu vou esquecer essas ideias que eu ando anotando, né? Mas eu sou uma escritora que está sempre atenta aos sinais, às possibilidades, às brechas. Eu escrevo mais nas brechas do que na disciplina. Então as brechas, alguém que olha para mim e dá um sorriso de longe, a minha leitora que me abraçou hoje quando eu cheguei, me interessa a forma que as pessoas abraçam, sorriem, falam, a forma que elas comunicam, como elas ficam nervosas quando elas veem uma pessoa que elas admiram, mas a gente é a mesma pessoa praticamente, né, dentro das vivências, enfim. Então, é isso, eu acho que eu escrevo muito mais nessas brechas do dia a dia, onde eu posso anotar ideias, colocar ali, do que de fato esse momento para a escrita que eu tenho tentado colocar à noite, assim. Eu ultimamente ando fazendo mais planejamento de aula de escrita do que escrevendo em si. Mas também faço muita pesquisa de poetas, de escritoras, de poetas negras, poetas indígenas, faço muita pesquisa nesse sentido para levar para essas oficinas. Então, de alguma maneira, eu tento não perder o contato com a poética no cotidiano, seja lendo ou escrevendo. Falei. Quando você falou Aline bem, me deu um clique, a gente se conheceu num evento lá no Canto. Eu adorei o que você falou, eu tenho sede, pressa não tenho mais. Peguei. Eu vivo de literatura há muitos anos, mas como eu sempre fui freelancer, desde o meu primeiro trabalho com 14 anos numa loja de camisa masculina, fui demitida em uma semana, porque se você está trabalhando numa loja, tem um rodízio, né? Você fica na porta, aparece o cliente, atende, se vendeu, não vendeu, aí depois vai o outro e eu distraidíssima, deixando passar minha vez. E eu me lembro perfeitamente, adolescente, de pensar, eu não sei vender, Deus, vai, né? Assim, uma coisa completamente, mas enfim. Mas eu sempre fui freelancer, trabalhei em diversas, em área, trabalhei na área do cinema, fazendo produção de cinema publicitário. E quando por exemplo, o primeiro livro que vendeu, que foi em 2007, um livro publicado pela Scipione, chamado Sociedade da Caveira de Cristal, é um livro que eu vou relançar agora pela Companhia das Letras. É um livro que vendeu mais de 300 mil exemplares, mas o livro infanto-juvenil, ele é muito discreto, os teus parentes não sabem o que você está vendendo. Teus amigos não sabem, não sai no jornal, não, beleza. Tô brincando, mas o mercado infanto-juvenil, ele é muito profissional. Ele é sério, assim, ele não é uma bandeja da vaidade, de aparecer. Claro que agora a gente vive um momento em que toda a cadeia literária tem também um consumo da presença dos autores, né? A gente se consome e consome, sabe? Mas esse infanto-juvenil, esse número expressivo eram de compras governamentais. E como eu sempre fui freelancer, eu nunca tive estabilidade, então eu sempre soube cuidar de um dinheiro que chega e organizar para o inverno, para o longo inverno, né? E aí comecei a fazer muitos trabalhos, como fazer colunista, enfim, antes do UOL, existia o UOL, era colunista do UOL. Eu comecei a fazer resenha para algumas revistas, para alguns lugares, colunas. Nos últimos 10 anos eu sempre trabalho em algum júri literário, honradamente fui convidada pela Amazon
para ser júri desse ano do Prêmio Kindle. Seremos eu, a Cidinha da Silva e o João Silvério Trevisan, honradíssima. Trabalhei em outros 2 júris esse ano. Comecei a trabalhar com o roteiro, dou oficinas de escrita há uns 12, 15 anos, faço mentorias. As oficinas e as mentorias têm diminuído cada vez que eu entrei um pouco mais nessa... Essa coisa com o roteiro, ela é muito recente. Um diretor queria comprar a Pediatra, meu último livro, que foi um livro que vendeu muito e que também, mesma coisa, faço a formiguinha ali, junto para o rigoroso inverno. Então, são anos de aprendizado também, de lidar com a instabilidade e um verdadeiro jogo de pôquer, uma verdadeira aposta a todo momento. Não há outra palavra que não seja aposta. As editoras apostam. Ninguém aqui sabe, deste pavilhão, qual é o segredo para se vender um livro. Mesmo copiando a receita, tirando uma espécie de mapa aéreo de um livro, que se vendeu muito, best-seller, vai lá e faz um e faz o quê? Nada. Né? Então, é o mundo dessas apostas. Né? Como eu falei no começo ali, tendo numa outra ponta a fragilidade de quem escolhe a escrita como um gesto no mundo, uma produção no mundo, né? Tenho certeza que aqui há mais escritores, há pelo menos 2 aqui que eu conheço, e que acho que entende do que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, você diz assim, bom, existe uma profissão, escritor é uma profissão, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar numa profissão, por quê? Claro que sindicato já desapareceu, mas vamos dizer que a gente esteja nos anos 90, 2000. Né? Não há um sindicato, ou seja, não há, os roteiristas têm. Eu estou comparando agora, estou chocada com o esquema, com o profissionalismo dos roteiros, né? Então, eu estou trabalhando agora, né, numa série para Netflix. Então, enfim, não vou dar detalhes, nem pode, mas me esqueci, porque me veio um negócio ótimo para falar que não pode. Agora eu esqueci o que eu falo. Lembrei totalmente, profissionalismo. Você faz uma versão, entrega para o canal tem tantos dias para te devolver. Você tem outros tantos dias para fazer a segunda versão, eles têm tantos dias para voltar. Eu achei isso um alívio, sabe? Tem um limite, tem data, tem um limite, um acordo. Quem aqui não enviou os seus originais para uma editora sem ter a menor ideia do que vai acontecer depois? Isso não mudou até agora. Outro dia eu estava conversando nisso num simpósio de literatura do Instituto Federal de São Paulo, né? Falta cuidar desse lugar onde os textos produzidos tenham um lugar de registro, que não seja exatamente a Biblioteca Nacional, sabe? Assim, que se registre cada original que chega numa editora, um nome, uma origem, uma data de escrita. Eu acho que o Capedeia, eu acho que a Amazon acaba por ser um lugar onde essa produção também pode encontrar um lugar, que também é esse um registro de escrita, que é feita de forma gratuita e tudo mais. Mas a própria relação de quando você vai editar, eu já editei por diversas editoras, aqui e fora do país também, não há, as coisas não são muito sólidas em todo o processo. O que eu falo é que no mercado editorial tudo depende. Tudo, mulher, você sabe disso, né? Tudo depende. A sua posição é outra posição também, a da agente literária, que eu tenho uma agente literária há 15 anos, é uma longa conversa e trilha juntas, mas eu vejo, por exemplo, que há uma ansiedade da agente literária como uma fada madrinha, né? Que vai cuidar, vai criar os eventos, vai fazer os eventos, vai fazer vender. E, no entanto, é outra peça também procurando esses espaços e tentando que isso se profissionalize, nesse sentido de profissionaliza, no sentido de previsão. Não há previsão. Para não dizer que não há uma previsão, por exemplo, tem um processo dentro de cada editora de mercado. Então, assim, você entrega o seu livro, quando ele entra em produção, ele tem alguns meses para a gráfica chegar nas livrarias. Isso tem lá uma data, certamente dada pela gráfica. Né? Bom, e a Amazon também agora, como grande compradora, eu acho que mantenedora, dá para dizer isso em 2024,
do fluxo de livros pelo país, né? Também agora, a forma como ela trabalha e gerencia também pauta momentos em momentos certos, por exemplo, de uma editora lançar um livro, a tempo das compras da Amazon, a tempo dos livros estarem disponíveis para o Natal, para as grandes datas, né? Então, de alguma maneira, a indústria, ela tem a sua previsibilidade, a sua organização, mas do lado de cá, a todo momento, mesmo que você tenha uma relação com uma editora, né? Então, quando diz assim, a profissão da escrita, o livro, sim, o livro. Quando a gente vê o livro já materializado, ele tem uma circulação que se pode observar. Ele é um produto que acaba virando isso mesmo, um produto que vai ser ofertado para venda, tem uma história material. Mas antes disso, este lugar anterior é super vulnerável, super delicado. E eu gosto de dizer que é um líquen espontâneo, que numa chuva não está mais lá. Então, que isso sirva para vocês nunca mais perguntar, vocês não, mas as pessoas nunca mais perguntarem, mas você escreve ou você trabalha também? Essa é boa. E com isso a gente consegue abrir, eu acho que para uma pergunta, talvez, tem tempo. Tem um microfone, tá chegando o microfone. Eu sou autora também, né, junto ali com a Mari Salles, das mais lidas do KDP, e é um grande desafio para mim, e eu gosto, a Rosa, que como minha assessora fala, ser esse autor celebridade. Antes tinha muito aquela coisa do autor, aquela imagem do autor lá na máquina de escrever, e eu gosto do meu canto. Estar em eventos é diferente, mas é o Big Brother de mostrar o meu café da manhã, de dar bom dia, de ter que tirar o meu pijama para gravar um vídeo. Isso para mim é um caos. Eu queria saber como é para vocês, né, sair do lugar do escritor para se tornar a celebridade que a rede social consome tanto hoje, né, e pede. Os leitores querem ver isso. Posso começar? Eu decidi que eu não quero fazer isso. E ficou tudo bem. Eu trabalho produzindo conteúdo na internet 10 anos já. A escrita sempre veio em paralelo a isso, independente de eu estar produzindo conteúdo literário ou não. Mas realmente existe a coisa tipo, meu Deus do céu, fulano é escritor, ele faz dança, e o livro dele, cara, viralizou no TikTok, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho... E essa ansiedade da gente de, pô, é isso que faz dar certo, é isso que vende pra caramba, é isso que é popular. Isso é assustador, isso é desgastante, a gente tem que estar gastando essa energia para escrever. Já é difícil, né? Eu falei que é difícil ter tempo para escrever, ainda tem que performar, né? Então, assim, recentemente eu decidi que eu ia ficar um mês fora do Instagram. O Instagram é a minha principal fonte de trabalho. Eu falei, gente, ninguém vai lembrar de mim quando eu voltar, não sei o que, ninguém me percebeu. Quando eu voltei, fiz um vídeo, postei, as pessoas, legal. Ninguém percebeu que eu passei um mês fora, pra mim foi ótimo. A gente até disse, será que eu posto isso? Eu falei assim, eu não preciso postar. A minha opinião não é tão importante assim, eu não preciso mostrar que eu tô vendo esse filme. Eu não preciso compartilhar tudo, porque o público que eu tenho, ele não é só de agora. Eu construí essa relação com as pessoas. E construir uma relação não é ficar 24 horas online. É tipo, eu tenho isso de relevante para compartilhar, terminei meu livro, quero falar como foi esse processo, vou fazer um conteúdo sobre isso, vou compartilhar. Mas assim, eu entendo que as editoras esperam isso, eu entendo que a gente se cobra isso, mas eu sou muito de criar relação genuína e não tá sempre assim, eu preciso estar o tempo inteiro na mente das pessoas, senão o meu livro não vai dar certo, sabe? Eu percebi que é isso, eu fiquei um mês fora, ninguém percebeu, eu não sou tão importante assim. E a hora que eu voltar, quem gostar de mim ainda vai estar lá, sabe? Eu sinto pela sua angústia, porque é uma coisa normal, né? A gente vê, e principalmente agora, cara, é isso. Viralizou no TikTok,
a editora vai comprar pra publicar, tá garantido, né? E vai vender horrores, e tá feito essa vida. Mas eu acho que, pelo menos, é isso, criar esse limite do que pra você é saudável, do que pra você faz sentido, sabe? Pra mim não faz sentido isso. No meu conteúdo é o quanto que eu quero me dar pras pessoas. Eu não quero dar o meu tempo inteiro. Eu não quero compartilhar o que eu comi. Eu não quero... Ninguém sabe a cara do meu namorado. Ninguém viu uma vez, sabe? Porque é isso que eu quero doar de mim pras pessoas. E isso é suficiente, porque o que eu tenho pra doar é genuíno. O que eu tenho pra doar é um momento, tipo, faz sentido eu falar isso e tá tudo certo, sabe? Eu vou um pouquinho mais na contramão desse sentido, porque assim, é necessário seguir o mercado. E eu penso que se não existisse a internet, eu teria que participar de mais feiras, sair de casa, sair vendendo de porta em porta, fazer igual a da Barça. E aí eu comecei a olhar tanto a internet como a rede social como algo que auxilia. Eu não gosto também de expor tanta coisa pessoal, principalmente que eu tenho 2 filhos, e eles, quando eu faço vídeo, eles são doidos para aparecer. Eu falo, filho, não, é eu. Primeiro eu tive que trabalhar eu compartilhando a minha imagem. Se eu começar a mostrar a minha imagem, mostrar a minha rotina, mostrar o que eu faço, eu primeiro tenho que entrar em acordo comigo mesmo de que é isso que eu quero fazer. Então eu fiz igual você falou, experimentei compartilhar uma coisa, não. Aí experimentei compartilhar um café da manhã, é um bom dia, é uma conversa, fazer a dancinha do TikTok, não, muito desengonçada. Mas eu sou aquela que tem a coragem de arriscar, vou passar ridículo, já fiz a Rosiane dançar aqui, já vi. Isso aí eu já tenho naturalmente, de que assim, não tenho medo de ser julgada. Mas se não funcionar, eu não faço de novo, mas tem que fazer sentido. E eu busco sempre testar de todas as formas, o que todo mundo está compartilhando, eu vou experimentar e ver o que serve, ou eu tentar adaptar. E é necessário porque eu sou uma editora com uma autora. Então eu brinco, enquanto eu sento e eu abro o Word, é a escritora. Essa aí tem liberdade para fazer o que ela quiser. Então ela escreve. Eu fechei o Word, é a empresária. Aí a empresária tem que ir lá pensar no mercado editorial, tem que pensar que tem que criar conteúdo. Fui dormir quase 2h30 da manhã, quer dizer, dormi 2h30 da manhã, porque eu fiz um monte de foto, um monte de vídeo, não postei nada, mas tem que postar agora na rede social. Fui lá, lembrei, esqueci do TikTok. De manhã eu fui lá, postei no TikTok. Não me sinto cobrada, eu sinto isso como é um caminho, é o lugar que eu preciso. Se eu falhar, tudo bem, até porque a única que vai sofrer as consequências sou eu. Mas eu sinto essa necessidade de andar com o mercado, olhar o que faz sentido para mim ou não. E tem que estar na rede social, porque aí eu vou como é um mercado instável, inseguro, e eu não tenho uma outra fonte de renda, apesar que eu tenho meu marido. Qualquer BO tem ele. Mas eu gosto de pensar de ter a minha. Então eu tenho que transformar a minha profissão, a minha carreira de escritora como segura. E para ser segura eu vou ter que pensar como um editor, como uma empresa, uma editora de um autor só. E publicar, se for o caso de publicar mais livros, qual que é a temática. Tem livro que eu termino de escrever e eu falo, não é o momento para lançar. Vamos para o próximo, deixa esse na gaveta. Ou buscar uma história, exigir, cobrar. Só que é tudo feito de forma o quê? Para mim funciona. Eu acho que se autocobrar e isso fazer mal, aí já não dá. Então é o que funciona para cada um. E para mim funciona muito bem olhar a internet como, nossa, ainda bem que você existe. Vou usar você a meu favor e nem que seja para fazer um ou outro sacrifício, que seja de sono, da minha imagem. Tento economizar o máximo da minha família, até porque eles não escolheram se expor. Eu escolhi me expor e vou experimentar. O máximo que acontece é o quê? Vou lá apago a postagem e tá tudo certo. Porque esse é o legal do digital. Se você não gostou, você apaga.
Ah, mas publicou é eterno. Não, gente, a gente esquece. Muita coisa é esquecida, muita coisa é lembrada, mas muita coisa é esquecida também. E eu uso todo o recurso da internet a meu favor, porque feira é lindo, mas é só Bienal mesmo. Eu não dou conta de ir mais feira por mais vezes, não. Ah, eu adoro fazer feira, vou bem brevemente. Adoro a troca. Eu acho que essa parte da rede que a gente construiu, pra mim é a parte que vale tudo. Eu não penso como escritor celebridade, porque eu acho que celebridade é um pedestal e eu estou sempre na mesma linha dos olhos das pessoas que me leem. Mas eu construí também 15 anos uma rede de leitores, pessoas que estão lá frequentemente. E hoje em dia essas pessoas, mesmo as que chegam novas, elas sabem que eu não vou dar bom dia na minha cama. Jamais. Jamais. Jamais farei dancinha. Não sei também, dessa água não beberei, sei lá, vai que beberei. Mas a dancinha ainda é difícil pra mim. Mas assim, eu concordo muito com o que vocês falaram, porque é basicamente saber o que é negociável e o que é inegociável pra você. Eu acho que eu tô nessa ponte entre vocês. Eu vou até o meu limite também, mas falo para as pessoas que procuram as oficinas e estão começando a escrever que a rede social é essencial. Aí as pessoas falam, eu odeio rede social. Eu falo, alguém gosta? Tô brincando. Mas eu falo assim, na verdade, você tem que pensar na rede social como um trabalho também. A forma que você vai dinamizar o seu conteúdo. Eu lembro uma vez, até lembrando do que a Andrea falou, de uma aluna minha que um mês depois que ela criou a rede social, ela mandou uma mensagem e falou assim, vou desistir, ninguém me leu. Eu falei, ué, quer que eu te conte uma história? Tem várias histórias aqui pra te contar, porque assim, essa pressa também, né, de não, eu preciso ser vista, eu acho que é aí que confunde a rede social. É aí que a poética se perde, talvez, de ultrapassar o que na verdade é você dividir ali a sua escrita, você saber até que ponto você vai dividir o seu dia a dia. Eu, por exemplo, fiz uma viagem agora, eu quis dividir as coisas da viagem, nunca tinha feito isso toda a minha vida, eu também estou sempre experimentando. Mas achei legal para as pessoas verem, nossa, se ela foi, também posso ir em algum momento. E eu precisei ver outras pessoas parecidas comigo para poder ir também. Então eu tenho esses caminhos, assim, a rede social para mim, ela é fundamental. Sem a rede social, sou ainda tudo que sou, mas a rede social tem a troca com as leitoras, os leitores. Na rede social as pessoas conseguem me dizer como elas se sentiram ao ler o meu livro, ao ler um poema que eu publiquei. Mas todo mundo sabe, se alguém aqui já conhece o meu trabalho, algumas pessoas eu sei que já conhecem, que eu sou uma blogueira preguiçosa. Sou uma blogueira preguiçosa. E aí, mas você tem 600 mil pessoas. E essas 600 mil pessoas, se não boa parte delas, sabem que eu estou ali para divulgar literatura. Eu dou um jeito depois de colocar publicidade no meio, sim. E sempre de algum jeito poético, sempre de algum jeito literário. Há publicidades que eu não faço. Então a gente está sempre negociando, né? Os limites. Eu também vou experimentando, isso aqui viralizou. Às vezes eu penso assim, jamais farei isso, nada a ver. Às vezes é uma música que você pode colocar o seu livro de fundo. Você tem que ir percebendo essas possibilidades para você entrar nesse caminho. Eu acho que a rede social ela é uma encruzilhada. Há sempre muitos caminhos a se seguir. Qual deles te faz mais confortável? Ainda assim, você falou do imaginário, eu sei que a gente está de tempo, eu já estou sendo observado. Mas você falou do imaginário, e eu pensei que eu e ela, por exemplo, a gente não está nesse imaginário. O escritor na máquina de escrever, você não imagina os nossos rostos ali. Nunca se imaginou. Então, quando eu vou numa feira e a Conceição Evaristo chega e é aclamada como uma celebridade, eu acho foda. Eu acho lindo. Eu acho pouco. Ainda que não seja esse lugar de estrelismo, porque não tem nada a ver com isso. É só um lugar de raiz, já era para ela estar ali há muito tempo. Esse reconhecimento é tardio. Então eu quero que ela seja aplaudida, eu quero que ela seja linda, eu quero que o livro dela venda horrores. Então eu acho que quando eu vejo a Rupi Kaur no Brasil lotando um teatro, acho maravilhoso. Não vejo problema nenhum em os escritores pegarem esses lugares onde eles são famosos, onde as pessoas se identificam. Pra mim não tem... mas por que as pessoas leem? Pra mim, de diversas... Obviamente essa resposta ela muda a cada 5 minutos. Mas nesse momento, eu acho que as pessoas leem por identificação, principalmente. Pelo menos pra mim, dentro da minha arte. E dentro dessa identificação, eu coloco ali o que eu sinto. E as pessoas, de alguma forma, elas mergulham nesse rio e a gente vai confluindo. Então não vejo problema da gente ir confluindo, até que a gente se torne um rio imenso. Então, gente, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo. Eu queria só que cada uma falasse em rede social, aproveitando o tema, para as pessoas poderem continuar esse diálogo com vocês. Caso vocês se sintam confortáveis, óbvio. E aí a gente vai encerrar, tá bom? Vamos de lá pra cá agora, porque a gente começou daqui pra lá.
Bom, minha rede social é Andrea Del Fuego. E aproveitar uma linhazinha aqui para dizer só que acho que cada escritor inaugura seu jeito de ser escritor. O seu modo de ser mesmo, né? E tem uma coisa de marketing pasteurizante de tudo. E a gente pede exatamente alguma coisa que é muito singular da escrita, e isso pode estar nas redes sociais também. Bom, minhas redes sociais é a autora Mari Salles, tentei padronizar tudo, meus livros estão no KDP também e no Grupo Editorial Portal. O meu é @Maíra Sigmund, bota ali meu nome e sobrenome. E quem quiser, tem um cardzinho aqui da minha novela que tá no KDP, eu vou estar ali autografando depois, então vem me dar um oizinho. Bom, a minha rede social é uma música do Belchior. Ano que vem eu vou trocar pro meu nome. Agora acho que essa música ela cumpriu o seu tempo. É Riane Leão e a rede social é onde jazz meu coração, jazz de música mesmo. É isso, gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Só não sei como é que